Pessoal, bom dia. Vamos à nossa aula da disciplina de estrutura de dados 1, onde hoje a gente vai ter por objetivo fazer uma introdução às estruturas encadeadas ou estruturas baseadas em alocação dinâmica. Então, a gente veio desde o início da nossa estrutura, a gente viu o conceito de ponteiros, que permitiu com que a gente entendesse o conceito de passagem de parâmetro por valor, passagem de parâmetro por referência. E uma outra grande aplicação de ponteiros é quando a gente vai trabalhar com alocação dinâmica de memória. Então, a gente está acostumado a criar as nossas estruturas, o que a gente fez até o momento, essas estruturas elas são baseadas na implementação sobre vetores. Então, a gente tem uma estrutura que ela é alocada de forma estática. Então, eu defino qual que é o tamanho máximo dessa estrutura, eu vou criar um vetor de 10 posições, de 20 posições, e aloco ele na memória. Esses dados, eles são alocados de forma contígua, um na sequência do outro. E se eu falar que eu vou alocar um vetor de 10 posições, eu posso usar 3 só e beleza, mas o resto ele vai estar alocado, vai estar ocupando espaço na memória. Se eu falar que eu vou alocar um vetor de 100 posições, beleza, se eu usar o 100, eu não tenho mais o que fazer. Se eu usar 50, eu vou ficar com 50 sobrando e vou estar com esse espaço sobrando na memória. Qual que é a ideia de alocação dinâmica? É que quando a gente inicia a nossa estrutura, eu só tenho um ponteiro e esse ponteiro, ele funciona como sentinela, que ele vai marcar que ainda não tem nenhum dado dentro da minha estrutura. Ele vai estar apontando para null. E conforme eu vou inserindo novos dados, eu vou criando novos bloquinhos na memória. E aí eu vou fazendo a ligação desses blocos de um ao outro. Isso a gente chama de alocação dinâmica. E quando eu precisar remover um elemento, eu vou lá, vou pegar esse dado, retornar ele e vou pegar o endereço de memória e realmente limpar, liberar espaço de memória. E a grande diferença que a gente tem é que esses dados eles ficam dispersos. Então a gente vai entender essas diferenças aí entre alocação estática e alocação dinâmica, e a gente vai começar a ver um primeiro código aí de implementação de uma pilha, né? A gente implementou a pilha estática, agora a gente vai implementar ela de forma dinâmica. Para quem vai utilizar a pilha ali no seu conceito essencial, que é todas as inserções são realizadas no topo, todas as remoções são realizadas no topo, então o último que entrou é o primeiro que sai. Se eu implementei estático ou dinâmico, por trás ali para quem está usando não importa tanto. Lógico, a gente pode definir um limite lá e isso vai limitar na implementação estática. Mas em termos de utilização, dar um push, um pop, no final das contas isso não muda. Então por que a gente tem que ver essas duas maneiras? Porque sistemas computacionais, diversas estruturas que já estão prontas, algumas são alocadas de forma estática e a gente tem que ver o que isso traz de benefício para a gente, e outras são alocadas de forma dinâmica e a gente tem que ver o que isso traz de benefício para a gente. Então, aqui o nosso material da semana 6 ele já está postado. Aqui, até tá aqui eu coloquei que semana 5, né? Mas aqui está a nossa nota de aula aqui, ó, do conteúdo dessa semana. E aqui tem uma visualização aqui do site que a gente utiliza padrão para a gente poder ver a implementação de uma pilha utilizando uma linked list, que é uma lista encadeada, e a gente vai ver ela na sequência. Então, vamos dar uma repassada aqui nos conceitos primeiro, e aí, na sequência, a gente vai trabalhar na implementação e ver alguns exemplos. Então, a gente viu que tanto pilha quanto fila, todos dois são tipos de lista. Então, se a gente pegar aqui, ó, tanto pilha quanto fila, ou seja, são especializações de lista, são tipos de lista. Quando a gente fala lista, é um conjunto de dados que a gente tem organizado de uma maneira particular. Se a gente falar em lista, a gente tem uma estrutura genérica. Pilha e fila, a gente tem o que a gente chama de disciplina de acesso. Como acessar os nossos dados. E essa representação, como a gente viu, que a gente fez até o momento aqui, ó, a gente fez uma representação estática, ou seja, baseada na implementação de vetores. Eu tenho que definir qual a quantidade de elementos máxima que eu vou utilizar, e isso é estático, ou seja, não aloco conforme demanda. Então, uma lista estática que a gente pensa no vetor, a gente tem dois marcadores aqui, um marcando onde está o início e o fim aqui, pensando numa fila, né? Marcando o topo, pensando numa pilha. E o que marca início e o fim são os índices, né? Então, a gente tem um vetor, a gente pode ter uma lista estática homogênea, onde todos os dados são um único tipo, como inteiro, e heterogênea, onde cada posição do vetor eu tenho um struct ou uma estrutura de dados específica. Então, no caso que eu posso ter uma lista, e a gente pode pensar aqui no nosso T dado, né? Como a gente já tinha feito anteriormente.
Então, até aqui, isso aqui é alocação estática. E o que são listas encadeadas ou listas ligadas e o que quer dizer essa alocação dinâmica? Então, quando a gente vai trabalhar com alocação dinâmica, as nossas listas, os nossos dados, eles vão ser encadeados, eles vão ser um ligados no outro. Por isso, lá do inglês, linked list, ou seja, listas ligadas. Mas em português, o mais comum da gente ouvir aí é o conceito de listas encadeadas. Peraí, deixa eu achar o mouse aqui. Listas encadeadas. Então, uma lista encadeada é uma estrutura que vai manter os nossos dados de maneira linear, só que eles não vão ocupar espaços consecutivos na memória. Então, eu posso criar um nó aqui, ele está na minha memória aqui, e aí eu preciso alocar outra, aí pode ser que eu não tenha espaço logo na sequência. Se tiver, ele vai criar. Mas se não tiver, ele vai criar em outra área de memória. Como que eu vou saber? Ah, aqui eu vou ter um marcador falando aonde que está o início da minha lista. E aí, desse aqui, eu vou ligar no próximo, e aí depois, quando eu aloco espaço, está em outro lugar, eu vou ligar no próximo. Quando eu aloco um novo espaço, e aí eu vou ligar no próximo. Então, essa estrutura nossa, eu vou ter uma sentinela marcando o início, ou pode estar marcando o início e o fim, ou seja, um apontador. E toda vez que eu precisar, eu vou criar esses bloquinhos na memória. Esses bloquinhos, eles vão estar dispersos. E como que eu vou saber qual que é o próximo? Então, cada nozinho desse aqui, ó, eu vou ter uma área onde eu vou guardar o meu dado, que é a informação que eu quero armazenar. Lembrando, esse dado pode ser um valor primitivo, um inteiro normal, ou um struct, contendo nome, RG, CPF, etc. E vou ter uma área de memória que vai guardar o endereço de memória do próximo. Então, aqui, ó, todo nó desse aqui, ó, que a gente está vendo, cada bloquinho desse aqui, ó, ele vai ter um espaço para guardar o nosso dado e uma área para poder ligar para o próximo. Ah, então aqui eu tenho um sentinela, que ele só tem o endereço de memória do primeiro elemento. Então, isso aqui não guarda nada. E aí eu vou vir para o primeiro elemento e aí eu vou encadeando. Ah, e na hora que eu cheguei no último aqui, eu vou ter o meu ponteiro de próximo aqui vai estar apontando para nulo. Então, tem essa estrutura encadeada. Então, para manter essa lógica desses itens, eles vão ter espalhados e cada bloquinho a gente vai ter o dado e o endereço de memória do próximo bloco. Exatamente isso que eu acabei de explicar aqui. E a nossa estrutura ela pode crescer ou decrescer, né? A gente pode remover à medida que os elementos são inseridos ou removidos. Toda vez que eu precisar inserir um novo elemento, eu aloco o espaço em tempo de execução, ou seja, meu programa está rodando ali, eu vou pedir para o sistema operacional alocar um espaço de memória para mim, me devolver o endereço de memória onde está esse espaço e vou lá guardar um dado. Vou remover? Pego o dado que está armazenado ali, guardo para poder retornar, vou lá e limpo esse endereço de memória. Certo? Essa é a nossa lógica. Então, uma lista encadeada, a gente pensa dessa forma aqui. Eu tenho um sentinela falando de onde que ela começa, então aqui, ó, ele só tem um endereço de memória de onde começa, não guarda dado nenhum. E aí, qual que é o primeiro nó que eu tenho? Ah, o primeiro nó, eu tenho aqui que eu tenho o valor 3 nele. E eu tenho um ponteiro aqui, ó, que está ligando no 9. Então, primeiro é o 3, depois é o 9, depois é o 7, depois é o 5. E eu posso ter uma estrutura heterogênea também. Logicamente, a gente está observando aqui de forma linear, um na sequência do outro, mas isso na memória, no final das contas, isso tudo vai ficar disperso, ou seja, isso não vai ficar de forma linear na nossa memória. Então, quando a gente vai representar qualquer tipo de dado em C, a gente pode representar de forma primitiva lá, utilizando o vetor, que é a forma mais simples da gente fazer essa implementação. Só que o problema é que o nosso vetor ele não é muito flexível. Ou seja, por quê? Porque não tem como a gente dimensionar ele. A gente vai dar um valor máximo, como eu falei, 100. E pode ser que eu utilize 10, se eu precisar utilizar mais que 100, isso não vai dar certo. Então, se o número de elementos que eu precisar armazenar exceder a dimensão do que eu defini no vetor, a gente vai ter um problema. Porque não tem uma maneira simples e barata computacionalmente, ou seja, que tenha um custo computacional adequado, um esforço, para que eu possa realocar esse meu vetor em tempo de execução. Ah, mas então por que a gente utiliza estrutura estática baseada em vetor? Por que a gente já não viu direto estrutura encadeada e só usa estrutura encadeada? Porque existem aplicações que trabalhar com uma estrutura estática, ela pode funcionar legal. Ou seja, se eu preciso navegar de forma de uma posição para outra mais rápida aqui, ó, navegar com um vetor é mais rápido. Se eu precisar reorganizar os meus dados aqui de alguma maneira, fazer uma ordenação, ordenar através de um vetor é mais rápido. Se eu precisar acessar uma posição intermediária do meu conjunto de dados, eu preciso acessar a posição 10.
Ou seja, eu tenho 1000 elementos, eu quero acessar a posição 10, eu quero acessar a posição 235. O acesso direto é mais rápido. Então, trabalhar com estruturas estáticas, a gente tem algumas vantagens. E qual que é a vantagem de trabalhar com estrutura dinâmica? Eu não preciso, eu começo minha estrutura com nulo, com nada, só com um ponteiro inicial. E conforme eu for precisando, eu vou alocando. Então, a solução que a gente tem para esses problemas de alocação, quando eu preciso aumentar ou diminuir a minha estrutura à medida de inserção ou remoção dos nossos dados, a gente trabalha com estruturas chamadas dinâmicas ou com alocação dinâmica de memória. E aí, qual a estrutura que utiliza alocação dinâmica de memória? São as listas encadeadas ou as listas ligadas. Deu para compreender qual que é o conceito aí, qual que é o problema? Então, a gente tem estruturas estáticas que são baseadas em vetores. Então, eu tenho que definir qual que é o tamanho dessa estrutura, qual a quantidade de dados que eu vou armazenar. Já nas estruturas encadeadas, eu só tenho um ponteiro e eu vou criando novos bloquinhos à medida que a gente precisa. Vou colocar até essa animaçãozinha, ela está disponível aí no ambiente virtual aí, ó. Então, uma lista ligada, ela vai ter um nó, que é o elemento principal, onde eu tenho um dado e a ligação para o próximo. Toda vez que eu precisar, eu vou alocar um espaço de memória. Esse espaço de memória, ele tem seu endereço, por exemplo, aqui 200, e a gente vai guardar um dado, por exemplo, 70. O próximo aqui, lógico, vai começar com nulo, porque não tem nada aqui. Se eu for alocar espaço para outro nó, esse espaço ele vai ter outro endereço de memória. Reparem, ou seja, não é sequencial, aqui está 200, aqui está 100, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então, eles estão dispersos na memória, não está um na sequência do outro. Aloquei aqui, colocou o valor 65, o próximo está nulo. E como que eu vou fazer a ligação? Ó, o endereço de memória desse nó vai vir para cá, ó. Tá vendo? É dessa maneira que faz a ligação. O que é esse 100 aqui, ó? É o meu ponteiro, ou seja, o endereço de memória do próximo nó. Então, é dessa forma que vai encadeando. E o legal em C é que a gente consegue enxergar tudo isso aqui, ó. Vou alocar espaço de memória para outro nó. Então, aloquei aqui, tá vendo? Disperso, endereço de memória 400. Coloquei o dado 45. E como que eu vou fazer a ligação aqui, ó? O endereço de memória desse nó 400 vai vir para cá. E conforme a gente for precisando, a gente vai alocando. Aloca o novo endereço, seta o dado ali e vou estabelecer essa ligação aqui entre os nossos nós. E o próximo aqui, no caso aqui, também ele está nulo. E o endereço de memória que vai ser 500. E aqui a gente tem toda a alocação. Aí, como que eu vou remover? Vou guardar o dado, né, para poder retornar ele. Pego o endereço de memória desse nó e executo uma instrução, que é o free. E aí, esse espaço de memória, ele deixa de existir. Então, é dessa maneira que a gente trabalha com alocação dinâmica de memória. Então, só numa ilustração aqui. Então, na lista encadeada, cada novo elemento que a gente for inserir dentro da nossa estrutura, a gente vai alocar um espaço de memória. Ah, mas como que eu aloco espaço de memória? A gente tem uma instrução. Quando a gente dá um new lá em C Sharp ou em Java, a gente está criando um objeto que eu estou alocando um espaço de memória de forma dinâmica para ele. Então, aquele new lá, eu estou alocando um espaço de memória, certo? Eu estou alocando um objeto. Aqui, no caso, em C, a gente tem uma instrução que chama malloc, que é memory alloc. Eu vou alocar um espaço de memória. E aí, eu vou definir, lógico, que tamanho de espaço que eu quero alocar, para que tipo de dado que eu quero alocar. Então, a gente não consegue garantir que os espaços de memória não sejam contíguos. O que é contíguo? Um na sequência do outro. Um vetor, ele tem espaço contíguo. Então, se o endereço de memória da primeira posição for 100, da próxima posição é 101, da outra posição é 102, da outra posição é 103. É contíguo quando a gente trabalha com vetores, com alocação estática. Agora, quando eu estou trabalhando com alocação dinâmica, ó, a gente não consegue garantir. Então, vai ficar tudo disperso. Lembra nessa animaçãozinha aqui que eu mostrei anteriormente? Eu tirei ela aqui. Na animação, vocês viram que o endereço de cada nó é diferente. Então, pode estar o primeiro está 200, o próximo está 100, o outro está 400, o outro está 50, e aí eu vou alocando. Então, ele vai... a gente pede para o sistema operacional alocar um espaço de memória de um certo tamanho para a gente, conforme aquele dado que eu quero armazenar, e o sistema operacional vai devolver para a gente esse endereço. Simplesmente isso. Então, para que seja possível eu percorrer toda a minha lista, a gente tem que guardar o endereçamento dos elementos. O que é feito a gente adicionando um novo campo junto com cada nó. Então, cada bloquinho desse aqui a gente chama um nó. Então, vou ter um ponteiro
inicial, que ele vai guardar o endereço de memória do primeiro elemento. Então, no caso, aqui está o primeiro. Aí, depois aqui, eu vou ter um espaço para guardar a informação ou dado, e um espaço para poder guardar o endereço de memória, ou seja, ele vai ser um ponteiro, que aí eu estou vinculando no próximo, e aí eu estou vinculando no próximo, e aqui eu não tenho mais nada. Então, quando a gente vai trabalhar com alocação dinâmica de memória também, a gente tem um gasto extra de armazenamento. Por quê? Quando a gente está trabalhando com o vetor, a gente tem um espaço para armazenar e ali vai estar o dado. Eu estou trabalhando aqui com alocação dinâmica, eu vou ter um espaço para guardar o dado e um espaço para guardar o endereço do próximo. Por mais que isso seja pequeno, isso compense, porque eu vou aumentar e diminuir conforme a demanda, existe esse gasto de armazenamento maior aí. Então, uma lista encadeada, então a gente vai ter aí uma sequência de elementos. Então, cada elemento que a gente vai ter vai ser um nó da nossa lista e a gente vai ter um ponteiro que vai apontar para esse primeiro elemento. No caso, se a gente pensar numa pilha, a gente vai ter um ponteiro para o topo, né? E sempre a gente vai mudar ele. E do primeiro elemento que eu tenho, eu vou fazer um encadeamento para todos os outros. E o último elemento da minha estrutura, ele vai apontar para nulo, porque não tem mais para onde eu ir. Se a gente pensar num conceito aqui de uma pilha, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu acabei de criar, eu vou ter um ponteiro aqui do topo, ó. Esse aqui é o meu ponteiro do topo. Se eu acabei de começar, ele vai estar apontando para nulo. Quando eu criar um novo elemento, colocar um dado, ó, colocando espaço aqui, para um novo elemento. Deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar ele mais para baixo, só para dar para a gente. Aqui, ó, quando eu criar um novo elemento aqui, ó, criei um novo elemento, adicionei um dado, por exemplo, 10 na minha pilha, e o início e o próximo dele aqui vai estar nulo. Se eu for inserir um novo elemento dentro, então, esse cara aqui ó, passou a ser o meu topo. Se eu for inserir um novo elemento, ele vai ficar em cima, né? Então, eu vou criar um novo nó, vou colocar um valor, setar um dado, por exemplo, 20 aqui, e vou fazer com que o próximo dele seja quem era o topo. Então, o topo era o 10. E agora o topo vai passar a ser quem? Vai passar a ser o 20. Então, o topo deixou de ser aqui o 10 e o topo passou a ser 20. Vou inserir um novo elemento? Cria um espaço na memória, vou colocar um valor lá, por exemplo, 5. Vou fazer com que o próximo dele, que era quem é o topo. Quem que é o topo? É o 20. Então, abaixo, a gente pensar, né? Quem está abaixo, o próximo dele vai ser o 20. E o topo agora passa a ser esse elemento que eu acabei de inserir. Então, esse aqui não é mais o topo. Então, dentro de uma estrutura com alocação dinâmica, a gente vai ter isso. Toda vez que eu for inserir um novo nó, eu crio esse novo nó na memória, ou aloco espaço para ele, coloco o dado e vinculo ele dentro da minha lista. Se eu falar agora, ó, quem que eu tô? É o 5. Quem que está abaixo? É o 20. Quem que está abaixo? É o 10. Quem que está abaixo? Nulo. Então, a gente vai conseguindo enxergar os novos elementos através desse encadeamento que a gente tem. E a gente olhar em termos de implementação aqui, vamos ver como que isso funciona. Então, a gente vai ter um ponteiro inicial, que vai ser o topo, e a gente vai ter um espaço para guardar o nosso nó. Então, a gente vai começar o nosso T dado aqui, simplesmente como um inteiro. Então, a gente vai ter uma pilha de dados inteiros aí. O nosso nó, tá vendo aqui, ó, que é o nosso T-nó, nosso tipo nó, é isso aqui, ó. O que é o nosso T-nó? Ele vai ser uma área onde eu vou guardar um dado, tá vendo, ó? T dado, dado. Então, isso aqui, ó, é o nosso dado, ó. Então, o nosso nó é isso aqui, ó. Então, eu tenho essa área que eu vou guardar o dado, e eu vou ter um ponteiro que é do tipo struct nó, e a gente está dando o nome dele abaixo. O que é struct nó? É o próprio tipo que eu estou definindo. O que eu estou falando no final das contas? Ó, eu estou criando um tipo que se chama tnó, e dentro dele eu tenho um campo capaz de apontar para outro nó. Entenderam? Ó, eu tenho um nó aqui, ó. O que é um nó? É uma caixinha que eu peço para alocar na memória, onde eu guardo o dado e o endereço de memória de outro igual a ele. Então, o que é um nó? É o espaço onde eu posso guardar o meu dado e aqui, ó, isso aqui é um ponteiro. Capaz de apontar para quê? Capaz de apontar para um tnó. Então, isso aqui é só a síntese. Por quê? Porque a definição do type def, que é o do tnó, eu estou fazendo isso aqui embaixo. Se eu colocasse tnó abaixo aqui, ó, esse abaixo é o próximo. Por que eu não estou chamando de próximo? Ah, porque sempre quando eu crio um nó, eu coloco ele, né? Ele sempre vai apontar para baixo, porque aqui a gente está pensando em implementação de pilha. Toda inserção numa pilha vai ser aonde? No topo. Então, ele vai ter que ligar em quem? Em quem está embaixo. Então, essa é a nossa lógica aí.
E a nossa pilha, agora, o nosso tipo pilha, ele vai ser o quê? Simplesmente o marcador do topo. Se a gente quiser controlar a quantidade de elementos que a gente tem aí, a gente pode controlar também. Então, a gente pode colocar um QTD, só para mudar um pouco. Mas o que, que eu vou ter aqui no meu tipo pilha? Só o ponteiro do topo. Então, quando a gente começar esse topo aqui, ele vai estar apontando para nulo, para nada. E quando eu for colocar um elemento, o push vai ser o quê? Aloca o espaço de memória e vou fazer com que o topo passe a apontar para esse novo elemento. E esse novo elemento vai apontar para quem era o topo anteriormente. Então, a gente vai fazer dessa maneira. A maior vantagem que a gente tem é que a alocação encadeada ela permite com que a gente insira e remova de forma bem simples os dados, ou seja, eu consigo aumentar o tamanho da minha estrutura e reduzir ela de forma bem simples. A desvantagem que a gente tem é que a gente não consegue acessar, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Eu não consigo acessar um ponto específico e quando eu tenho que percorrer, eu sempre tenho que ver qual que é o próximo. E esse percurso aí, ele, lógico, ele vai demorar mais do que se eu tiver tudo sequencial na memória. Tudo sequencial na memória vai ser mais rápido. Se eu tiver uma estrutura dinâmica, ele vai ter que ficar navegando entre essas áreas na memória. Isso pode demorar mais. Para poder inicializar, a gente tinha lá, quando eu trabalhando com a alocação estática, né? Então, a gente fazia o topo valer -1. Por quê? Porque o topo, ele era o marcador do índice do vetor. No caso aqui, o topo aqui, ele vai ser o quê? Um endereço de memória de qual nó, ou seja, que é o nosso topo. Então, a gente começa ele aqui com null. Null aqui é a palavra reservada aqui que vai apontar que eu estou apontando para um endereço de memória nulo. Então, aqui em C, o null é tudo maiúsculo, em C Sharp e Java, o null é minúsculo. Então, vou inicializar a nossa estrutura. Quando a gente vai dar o push aqui, que é o que a gente vai fazer, né? Então, vou receber minha pilha, como passar de parâmetro por referência, o valor que eu for inserir. Aqui, a gente vai criar um ponteiro, que a gente vai chamar de novo, né? Então, eu vou receber um dado para poder inserir, por exemplo, 5. Quando eu faço isso aqui, ó, que eu crio o meu ponteiro novo, estou fazendo com que o novo receba o malloc. O malloc é a instrução em C responsável por alocar uma área de memória. E aí eu tenho que falar para ele qual que é o tamanho da área de memória que ele aloca. Eu quero que ele aloque uma área de memória do tamanho de size of é o tamanho de, do tamanho de um tenor. O que é o tenor? É aquele tipo de dado que a gente definiu lá em cima, que é isso aqui, ó. Então, no final das contas, quando eu crio um ponteiro novo e faço isso aqui, ó, é isso aqui que eu estou fazendo. Estou criando uma área de memória onde o novo tem um endereço. Então, quando eu faço o malloc ele vai achar uma área de memória, vai falar, achei uma área de memória lá no endereço 35. E aí ele vai pegar essa área de memória e vai retornar para o novo. Então, o que o novo está guardando aqui? Ó? Ele está guardando um endereço de memória que o malloc retornou para ele. O malloc ele devolve, ó, é a mesma coisa, eu falo assim, ó, eu quero guardar o meu carro lá. E aí eu tô lá no shopping e tem lá um manobrista. Aí você deixa o carro, ele vai lá, ele vai procurar uma área que está livre, vai guardar o carro e vai te retornar o quê? O endereço da onde que guardou. Ou seja, em qual posição para que você consiga acessar lá posteriormente. Então a gente pode pensar no malloc nessa analogia aí. O malloc ele vai procurar uma área de memória, vai lá, vai separar essa área de memória para você e vai devolver o endereço de memória. E aí você consegue guardar seus dados lá. E aí depois eu vou fazer o quê? Ó, com que o novo dado vai receber o valor. Lembra que o novo ele é o quê? Ele é um tenor. O que eu tenho dentro do tenor? Eu tenho uma área que eu guardo o dado e eu tenho uma área que guarda o próximo elemento. Então, aqui, se eu pegar, ó, ele vai receber o V. O que é o V5? Então, eu vou guardar o meu 5 aqui. Então, essa instrução aqui, ó, o que ela está fazendo? Pegando o dado que eu recebi e guardando dentro do meu nó. E aí, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse novo elemento, ele faça parte da minha pilha. Então, eu quero que ele faça parte da minha pilha. O que eu vou fazer, então? Ó? Vamos pensar aqui, ó, que aqui está o topo da minha pilha, e aqui eu já tenho um elemento na pilha. Ó. Vamos pensar que eu já tenho um valor 10 aqui. Ó. E aqui está apontando para nulo, e o topo do momento é esse cara aqui. Ó. Agora eu quero fazer com que esse novo nó ele faça parte da minha pilha. O que eu vou fazer, então? Ó, eu vou fazer com que o novo abaixo vai receber o endereço do topo. Então, o abaixo dele é quem? É essa área de memória. Qual que é o endereço do topo? Ó, o topo está apontando para o 10. Então, abaixo dele, ó, ele vai passar a apontar para o 10. E vou fazer com que o topo seja o novo. Então, o topo estava apontando para cá, ó. Agora o topo vai passar a apontar para quem? Para esse endereço.
Aí se eu falar, quem que é o topo da pilha agora? O 5. Quem está abaixo do 5? O 10. Quem está abaixo do 10? Ninguém. É isso que a gente está fazendo. Ó, então, resumindo, nós precisamos preocupar em ficar decorando esse tipo de código? Não. Isso aqui é importante para a gente entender como as coisas acontecem. Entender que isso não é mágica. Mas o que, que a gente fez aqui? Ó? Alocou uma área de memória, que ó, o MLOC vai lá e devolve para a gente. Coloquei o dado lá dentro e fiz com que esse novo nó aqui, ó, onde eu armazenei o dado, ele passe a fazer parte da nossa estrutura, passa a fazer parte da nossa pilha. Ó, então o topo antes apontava para o 10, o que, que a gente fez? Fez com que o abaixo aponte quem que era o topo antes, que é essa instrução aqui, ó, e fez com que o topo passe a ser o 5. E aí a nossa estrutura ela passa a estar encadeada. Joia? Então é importante a gente entender isso aqui. Vamos lá, vamos criar o nosso código aqui. Aqui eu coloquei na sequência aqui, ó, um detalhamento aqui entendendo a inserção, que é um passo a passo disso que eu acabei de explicar. Mas vamos lá codificar e programando juntos, que eu acho que fica legal para a gente poder entender. Joia? Então vamos criar aqui o nosso novo arquivo aqui. E a partir desse nosso novo arquivo aqui, a gente vai fazer os nossos includes normal, né? Include stdio.h, include stdlib.h. Por que, que a gente vai incluir a stdlib aí? A gente vai trabalhar com alocação dinâmica. Então, quando a gente vai fazer o malloc aí, a gente precisa da biblioteca stdlib, que é a alocação dinâmica de memória. O malloc está lá dentro. Então, a gente vai precisar dele aí para que a gente consiga trabalhar. Deixa eu só pegar um exemplo aqui para a gente poder utilizar ele como base. Joia. Aí agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar os nossos structs, né? Os nossos tipos de dados, os nossos structs. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é definir o nosso tdado. Então, a gente vai criar aí o nosso tdado. Então, typedef int tdado. Então quer dizer que o que eu vou armazenar, o nosso tipo de dado que eu vou armazenar, o que vai ter dentro, deixa eu ver aqui, o que vai ter dentro de cada espaço de memória aqui, ó, dentro de cada nó que a gente tem, é um inteiro. Então, um nó é o quê? É um espaço na memória, a gente pode pensar numa caixinha, aonde dentro de uma área aqui ó, a gente vai ter um dado. Que tipo que é esse dado aqui? É do tipo dado. E aqui eu vou ter o quê? Um ponteiro. Que ele é de qual tipo? Do tipo struct nó. Ou seja, eu estou chamando de próximo. No caso, a gente vai chamar de abaixo, né? Ou seja, porque toda inserção vai ser no topo e ele vai vincular com o de baixo. A gente tem essa lógica aqui. A gente tem que criar essa estrutura, né? O nosso nó aqui, propriamente dito. Então, typedef struct nó. E ele vai ser o nosso tnó. O que, que eu vou ter dentro de cada nó disso aqui? Ó? Vou ter uma área de memória que eu vou guardar o meu dado, que é do tipo tdado. Ó, tdado, vou chamar de dado mesmo, certo? Ó, então, quando a gente está fazendo isso aqui, eu estou criando essa estrutura aqui. Ó. E o que, que eu tenho aqui também? Tem um ponteiro, que é capaz de apontar para outro nó. Então, struct nó, tá vendo? Ó? Aqui eu posso criar uma variável com essa definição. Ó. Então, struct nó abaixo. Por que eu não chamei de próximo? Porque a gente está trabalhando com pilha, né? Então, sempre vou colocar em cima. Então, quando a gente fez isso aqui, ó, eu fiz isso aqui. Ó. Eu estou criando essa estrutura. Então, toda vez que eu alocar um tenor, eu vou estar criando isso aqui na memória. E agora a gente vai ter a nossa pilha, né? Então, vai ter def, struct. Se quiser colocar o P aqui. Por que, que aqui eu coloquei o struct nó e aqui eu não vou colocar? Porque eu não vou precisar declarar nenhuma variável, nenhum atributo do tipo struct pilha dentro dele. Ou seja, não vou ter uma autorreferência. Então, aqui a gente vai ter o nosso tpilha. E o que, que eu vou ter dentro do tpilha? A minha pilha, basicamente, ela vai ser o quê? Um ponteiro capaz de apontar para os outros nós. Então, a gente vai ter aqui, ó, um menor topo. Então,
Quer dizer, o que, que a minha pilha é? Ela é só um ponteiro. Então, se eu pensar aqui, ó, a gente pegar o nosso... Deixa eu mudar a cor. Ó, o nosso tpilha aqui, ó, ele é simplesmente o quê? Ele é simplesmente um ponteiro. Que no começo, a gente vai fazer ele valer nulo. Então, e vamos colocar um QTB aqui também, ó. QTB, que a gente vai começar a dizer, só para a gente controlar quantos elementos a gente tem. Porque agora a gente não tem limite, né? Conforme a gente for colocando, a gente vai fazendo esse controle aqui. Então, a gente simplesmente vai ter aqui um marcador capaz de apontar para um ponteiro, capaz de apontar para um nó. Então, quando eu criar a minha pilha, então o meu topo vai estar apontando para nulo. Eu inserir um novo elemento, vou fazer com que o topo aponte para esse novo elemento. Sempre, porque toda inserção vai ser realizada no topo. Então, é a única coisa que a gente vai ter. Vamos colocar um QTD aqui também. Então, quando a gente fez isso aqui, ó, a gente já tem a nossa estrutura pronta. Ou seja, a gente já tem o nosso tipo de dado pronto agora. O que, que a gente vai fazer agora? A gente tem que inicializar, tem que inserir, a gente vai ter que mostrar, né? E a gente tem que depois remover. Como eu falei, no final das contas, para quem vai utilizar, tanto faz se a gente está utilizando a alocação estática ou dinâmica. A diferença aí é que, lógico, na estática você pode ter um limite aí. Você vai setar um limite do tamanho da tua estrutura e vai utilizar. Aqui, de forma dinâmica, eu posso fazer ela crescer conforme for necessário. Então, vou criar a nossa função inicializa. Deixa eu pegar esse código aqui, ó, que a gente fez até o momento, e vou colocar aqui no chat para quem está acompanhando aí, que aí dá para ver. Ó. Coloquei aqui no chat, ó. O inicializa aqui, a gente vai receber o nosso pilha, P aqui. Por que P? Então faz aqui o nome, né? Aqui não importa. Quer dizer o quê? Que a minha pilha vai vir aqui para um ponteiro. Então, vou receber minha pilha com passagem por referência. E o que, que eu vou fazer nela? Vou fazer com que o meu topo receba 1. E vou fazer com que a minha quantidade comece de 0. Somente isso. Antes, lembra quando a gente estava trabalhando com alocação estática, a gente fazia o topo valer -1. Por quê? Porque a posição do topo, a gente referenciava ele através do índice do vetor. Agora, a posição do topo, o que, que ele é? Ele é um ponteiro capaz de apontar para um nó. Então, o que eu vou estar armazenando aqui é um endereço de memória desse nó que é o topo. Então, toda vez que eu precisar inserir um novo elemento, eu vou estar alocando um espaço desse aqui na memória. Vou estar criando um nó. Então, isso aqui é onde a gente vai guardar o nosso dado, certo? Dentro da nossa ilustração. E agora a gente vai fazer a nossa função de inserir, que é a função push, né? Então, para mim poder inserir um elemento, eu vou ter que receber minha pilha, né? Pilha P, com passagem, parâmetro por referência. E o dado que eu quero inserir. Vou chamar de dado X aqui, que é o dado X. Aqui, ó, deixa eu colocar a função inicializa aqui, para quem está acompanhando aí também, que aí fica mais fácil da gente poder ir seguindo. Joia? E agora fazer a função push aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Fazer com que um novo dado desse aqui, ó, uma nova estrutura dessa surja na memória, um novo nó. Deixa eu limpar aqui, ó. Deixa eu criar um novo. Então, a gente tem aqui, ó, no começo aqui, ó, se a gente pensar no nosso topo, o meu topo aqui ele vai estar apontando para nulo. Então, se eu pensar em termos de estrutura aqui, ele vai estar apontando para nulo. Quando eu vou inserir um novo elemento, o que, que vai acontecer? Ó, eu vou alocar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é alocar o espaço de memória. Ó. O topo está nulo. Por quê? Na hora que eu fiz inicializa, ele está nulo. Então, eu tenho que alocar o espaço de memória aqui. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Como que a gente aloca o espaço de memória? Como que eu faço com que o meu nó, ele passe a surgir aqui na memória? A gente vai fazer um malloc. Então, e o que consegue receber um endereço de memória? É um ponteiro. Que no caso eu quero alocar um nó, né? Então, pnó, vou chamar de novo aqui. O que ele vai receber? Ele vai receber o retorno do malloc. Malloc é memory
aloque. Então, aloca um espaço de memória para mim. Aí eu tenho que falar que tamanho de espaço de memória que você quer alocar. Aí eu vou falar, eu quero alocar um espaço de memória de 4 bytes. Eu quero alocar um espaço de memória de 32 bytes. E aí eu defino qual que é o tamanho. Então, a gente pode colocar um tamanho realmente. Só que a gente tem uma função aqui, ó, que é o que chama de sizeoff. A função sizeoff, ela automaticamente vai pegar o tamanho de um tipo de dado. Então, eu quero que esse aloque, ó, aloca um espaço de memória para mim do tamanho de um menor. Então, aqui, ó, está alocando a memória. Então, o que a minha aloca vai fazer? Ó, ele vai achar um espaço de memória e vai devolver o endereço tipo novo. Ó. Então, aqui, quando eu fizer o malloc, ele vai criar uma área de memória. Vamos pegar aqui, ó, o endereço de memória que vamos pensar, vou colocar o X aqui só para representar que é uma área de memória, é o X29. Ele alocou um espaço de memória, que é o X29. E ele vai retornar para quem? Ó? Esse cara que é o novo, né? Então, o novo, ele passou a receber o quê? X29. Então, essa área de memória aqui, ó, é a X29. Então, quando o malloc foi lá e alocou, ele devolveu o endereço de memória X29 aqui para o novo. E agora, o que a gente vai ter que fazer aqui com esse nó? Colocar o dado que eu quero, que no caso aqui é o meu X, né? Vou colocar o dado aqui dentro. E tem que fazer com que ele passe a fazer parte da minha pilha. Minha pilha, no momento aqui, é só o topo. Então, como que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai colocar o dado? Ah, uma coisa importante aqui, ó. Só antes da gente continuar, você falou que você vai fazer o malloc, você pode alocar o quanto você quiser. Sim, no limite da memória. Então, se você ficar alocando, pode ser uma área que o sistema operacional não te deu o endereço de memória. Então, ou seja, ele fala, olha, eu não tenho mais espaço para te alocar, ou o sistema operacional falou, você está tentando alocar muita área e não vou te dar mais memória, não. Então, o que a gente vai fazer antes aqui, ó? Se na hora que eu tentei alocar, o meu novo continuou valendo nulo, quer dizer que o malloc tentou alocar, não conseguiu e retornou nulo, ou não retornou nada. No caso, que vai retornar nulo isso daí. Então, se ele continuar valendo nulo aqui, a gente vai dar um return zero para falar o quê? Deu errado. Então, se isso aqui não der certo, ó, ele não conseguiu alocar. O malloc não conseguiu alocar. Então, retorne zero, que aí você vai falar que para falar que deu ruim. Ou seja, não deu certo. Agora, se não entrar nesse if, aí a gente segue a vida. Deu certo, né? Então, esse novo, que é esse cara aqui, ó, o dado que eu vou armazenar lá vai ser quem? Ó? Novo ponteiro dado vai ser o meu X. É o dado que eu vou armazenar. Ó. Vou guardar um dado aqui dentro. Ah, vamos pensar que o X aqui ele é o valor 30. Então, olha lá. O dado que é armazenado é o 30. E para onde que ele vai apontar aqui? Para quem vai ser o abaixo dele? Ah, ele está começando de nada. Quanto que o topo está valendo? Nulo, né? Então, a gente vai fazer aqui com que o abaixo aqui também dele, ó, passe a ser nulo. Ele não está apontando para ninguém. E o topo, que antes estava apontando para nulo, tem que apontar para quem? Tem que apontar para ele. Ó, então, a gente vai fazer com que o abaixo dele, ó, novo ponteiro abaixo, vai receber para onde que o topo estava apontando. Ou seja, minha pilha, topo. Ó, o topo estava apontando para quem? Para nulo. Abaixo dele também vai apontar para nulo. Ó, a gente fez isso aqui, ó. Fez com que o abaixo dele, que é essa área de memória aqui, ó, receba para onde que o topo está apontando, que é para nulo. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer com que o topo aponte para esse novo elemento. Então, o topo estava apontando para nulo, ó. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu limpar aqui. O topo estava apontando para nulo. Agora eu vou fazer com que o topo aponte para esse cara aqui. Ó. Vou fazer com que ele passe a apontar para cá. Então, ó, o P ponteiro topo vai receber quem? Vai receber o endereço de memória do meu novo. E aí eu tenho que... Deu certo, né? Se eu cheguei até aqui, quantidade mais, e return 1, para dizer que deu tudo certo. Então, quando eu faço aqui com que o P topo, ó, o topo, recebe o novo, ele vai passar a apontar para cá. E aí, beleza, esse endereço de memória aqui do novo, ó, essa instância do novo, ele deixa de existir. Ó. Então, quer dizer, se o topo receber o novo, o que quer dizer aqui? Ó? O endereço de memória aqui, ó, que o topo está armazenando é o quê? X29. Tudo é através de alocação de endereço de memória. Ah, então o topo é quem? É o X29. É esse nó, que tem o valor 30. E agora vamos repetir isso aqui. Ó. Vou alocar uma área de memória. Aloquei uma área de memória aqui.
Esse cara aqui, ele tem o seu próprio endereço de memória. Vamos falar que o endereço de memória dele é o x11. Esse cara aqui que a gente colocou. A gente vai inserir um dado dentro dele, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, esse cara aqui é o novo, ó. Então, aqui a gente pegar, ó, esse cara que a gente acabou de criar, ó, é o novo. E o que ele está valendo? X11, que é um endereço de memória desse nó. E a gente vai colocar um dado dele, um dado qualquer aqui, vamos colocar aqui 26, inserir um dado nele. Aí agora que a gente vem aqui, ó, na hora que a gente colocou o dado, ó, novo dado recebeu X, no caso aqui o 26, ó. Novo abaixo, ó, quem que vai ficar abaixo dele aqui, ó? Ah, ele tem que apontar para quem era o topo. Quanto que o topo está valendo? X29. Então, o abaixo aqui vai ser o quê? Ó? Ele vai apontar para cá. Ó. E o que a gente vai armazenar aqui? Ó? X29. Ó, o abaixo desse. E agora, o topo, que valia X29, vai ser o novo. Quanto que o novo está valendo? X11. Então, ó, ele deixou de valer X29 e agora vai passar a valer X11. Isso quer dizer o quê? Que ele deixou de apontar para esse nó aqui, ó, e ele está apontando para esse. Ó. Se falar quem que é o topo? Ah, é o valor 26. Quem que está abaixo dele? É o endereço de memória x29, que tem o valor 30. Quem que está abaixo dele? Nulo. Entendeu essa ligação? Toda essa ligação que a gente está vendo aqui, ó, ela é através de endereçamento de memória. Então, se eu criar um novo nó, vai criar uma nova caixinha, colocar o dado e vai fazendo toda essa ligação. E tudo isso vai ficando disperso na memória. Deixa eu colocar esse código aqui, só para a gente poder visualizar aqui. Deu para entender aí o que a gente fez? Kleber, Marcelo, tranquilo? Joia, Isabela? Beleza. Aí agora a gente precisa fazer um teste aí do nosso punch aí. Ó, para a gente não ficar muito tempo, senão a gente vai ficar muito tempo só digitando, né? Então a gente tem aqui eu vou pegar aquele menuzinho que a gente tem. E eu vou pegar o mostra aqui para a gente poder ver ele aqui. Então eu vou colocar o código do mostra aqui só para poder adiantar a nossa vida. Então o mostra, o que ele vai fazer aqui, ó? A gente vai receber a nossa pilha com passagem parando por valor. Enquanto o meu topo for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui no caso, ó, o meu topo é diferente de nulo? É. Então vou mostrar o dado que está aqui, o 26. Aí eu venho para o de baixo. Topo é diferente de nulo? É. Mostro o 30, vem para o de baixo. Quem está abaixo aqui? Está nulo. E aí eu paro. Então, quando o topo é diferente de nulo, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O porcento X aqui ó, é endereço de memória. Então, eu estou pegando cada nó desse aqui, ó, eu vou mostrar o endereço de memória dele mesmo e o endereço de memória de quem está abaixo, só para a gente poder ver esse vínculo. Ó. Então, vou mostrar aqui, ó, eu estou mostrando o endereço de memória do próprio nó, que é o nó que está no topo. Estou mostrando, aqui no caso que eu estou usando o top aqui, mas deixa eu mostrar o dado aqui, né? P ponto, ponteiro dado. Aqui eu vou mostrar o meu dado realmente. Aí depois a gente monta o top lá. Eu estou mostrando o endereço de memória do próprio nó. Estou mostrando o dado que está armazenando. Então, o endereço de memória do próprio nó aqui, ó, vai mostrar X11. Qual o valor que ele está armazenando? 26. E qual que é o valor que está abaixo dele? O X29. E estou mostrando o endereço de memória de quem está abaixo dele. E aí, depois, o topo recebe o topo abaixo. O que eu estou fazendo? Ó, primeiro o topo era quem? O nó X11, que tem o valor 26. E aí, topo recebe topo abaixo, o que vai acontecer? Ele vai vir para o de baixo e vai mostrar o de baixo. Então, isso aqui está servindo para quê? Para que eu mostre uma estrutura. Ó, é diferente de nulo? É. Mostro qual que é o endereço do nó, qual que é o valor que está armazenando, qual que é o endereço de baixo. Aí, vem para o de baixo. É nulo? Não. Mostra o endereço do nó, mostra o valor que ele está armazenando, mostra o endereço da baixo. Passa para o de baixo. É nulo? É, parou. Então, enquanto for diferente de nulo, a gente vai ficar mostrando aqui. Joia? Vou colocar aqui a nossa função mostra também. Só para a gente adiantar aqui a nossa vida. E a gente tem aquele menuzinho. Lembra aquele menu que a gente já tinha feito antes? Vou usar o mesmo menu aqui, só para adiantar a nossa vida também. Para a gente conseguir testar. Ó. Nosso menu, agora a gente está com a pilha dinâmica, estrutura encadeada, e aí tudo normal, né? Até aqui, isso aqui é só printf, né? Isso aqui não tem nada demais.
E aí a gente tem que fazer o nosso main. O nosso main, que é a nossa função principal, a gente pode utilizar, ó, basicamente o mesmo main que a gente utilizou lá na pilha estática. Então, lembra quando a gente trabalhou lá na pilha estática? Eu vou até abrir ele aqui, ó. Aqui também o menu é a mesma coisa. Se eu pegar aqui na nossa pilha estática, a gente implementou a pilha estática. Se a gente pegar aquele main que a gente utilizou aqui, ó, a gente está mostrando o topo, a gente está inserindo, removendo, mas tudo que está aqui, basicamente, a gente pode utilizar. Vou copiar esse main e a gente dá uma limpada nele aqui, ó, para ficar só o que a gente precisa. Ó. A gente vai declarar a nossa pilha P1, precisa da opção, precisa do dado, a gente precisa inicializar. Não vou ficar mostrando o topo aqui. E aqui eu não chamei, a gente não chamou de print stack, né? A gente chamou de mostra. Ah, eu tenho que chamar de print stack? Tanto faz, ó. Quem quiser deixar amostra pode deixar, quem quiser chamar de print stack pode chamar. Então aqui, ó, não vou mostrar o topo aqui, que eu não preciso. E ao invés de ser print stack, é o nosso mostra, né? Estou chamando o menu, de acordo com a opção, a gente só tem dado para inserir aqui, ó. A gente não tem para remover ainda, a gente não tem o 3 aqui, que é para mostrar o topo, a gente tem o 0 que é para sair, dá uma pausa, limpa a tela e volta. Então a gente já tem tudo aqui, ó. Esse pilha cheia nosso aqui não vai encher, né? Aqui, no caso, a gente vai pensar que a gente não está conseguindo alocar mais. Então vamos voltar aqui no main para a gente poder ver o que a gente tem aqui, ó. Declarante. Então na hora de declarar uma variável que eu criei com alocação estática, dinâmica, mesma coisa? Mesma coisa. Quem está usando aqui, ó, a nossa biblioteca para criar uma variável do tipo pilha, não importa se esse tpilha está usando alocação estática ou dinâmica. Eu tenho que saber aqui, ó, estou usando tpilha. Para poder inicializar, tem que passar minha pilha com a alocação, passando o endereço de memória, que a alocação não importa se é estática ou dinâmica, né? Tem que passar o endereço de memória dela aqui, passagem parando por referência. Aqui a gente vai ficar mostrando a nossa estrutura, né? Mostra o menu, o dado que a gente vai inserir. Se eu chamar o push der certo, inserir com sucesso. Se não, pilha cheia. No caso que não vai ser muito uma pilha cheia, né? No caso aqui deu erro de alocação. Mas a gente pode deixar dessa maneira, o stack overflow, que é o erro, o estouro de pilha. E a gente não tem mais nada, muita coisa que a gente consegue inserir. Vamos salvar para a gente poder testar aqui, né? Deixa eu ver onde que está. Pilha. Tem que salvar. Pessoal, uma coisa importante, não salve como CPP, senão vai dar erro aí, principalmente da forma que a gente usou o malloc. Salve como ponto .c. Vou chamar aqui, ó, de pilha encadeada. Joia? E aí a gente consegue testar, tirando os erros, deve funcionar, né? Quando a gente começa a copiar as coisas, a chance de erro vai ser maior. Ó, nossa pilha dinâmica, né? Baseada em estrutura dinâmica. Quando a gente dá o push aí, ó, não está mostrando nada essa linha aqui, ó, está mostrando por quê? Porque o topo está nulo, né? A gente inicializou. Ó, se eu der o push, valor para inserir, 10. Ó, inseriu 10. Vamos entender o que é isso aqui, ó. Isso aqui é o endereço de memória do nó. O valor inserido e quem está abaixo dele. Quem que está abaixo dele? Zero. É nulo. Quando a gente manda printar o nulo, ele printa zero. Vamos inserir um novo elemento. 22. Ó, inserido com sucesso. Ó, inseriu o valor 22. Qual que é o endereço de memória dele? B81420. Quem que está abaixo dele? B8, B81400. Então, esse aqui é o endereço do abaixo. Quem que é o abaixo? É esse cara aqui, ó, que tem o valor 10 armazenado. Então, ó, o 22, o endereço de memória dele é o final aqui, 420. Quem que é o abaixo dele? O final 400, que é o endereço de memória desse cara. Tá vendo? A ligação é através do endereço de memória. Quem que é o abaixo dele? Nulo. Se a gente inserir mais um aí, ó, 33. Ó, olha aqui que legal, ó. Qual que é o endereço de memória do 22? 420. O nó que eu inseri, que é o 33, ele tem o endereço de memória 440, e o abaixo dele é quem? O 420. Então, estão reparando que toda vez que eu preciso inserir, eu crio um espaço na memória que tem um endereço. Quem retornou isso aqui para a gente? O malloc, que é o endereço de memória que ele alocou. E a ligação entre os nós é o quê? É através do endereço de memória. Então, se eu colocar aqui, ó, inserir mais um valor, 55, ó. Quem que está embaixo do 55? O 440, que é quem? O endereço de memória aqui do 33. Quem está abaixo do 33? O 420, que é o endereço de memória do 22. Quem está abaixo do 22? O 400, que é o endereço de memória do 10. Viram que legal?
Então, toda vez que a gente vai inserindo, eu crio um novo nó. E na hora que a gente precisar remover, a gente vai fazer o quê? Pega esse dado que está armazenado e eu vou falar, ó, eu quero limpar o endereço de memória B81460. Aí o SO vai lá e vai liberar esse espaço e vai marcar ele como livre. E aí a gente perdeu ele, a gente não consegue acessar mais. Pessoal, deu para entender o nosso conceito aí de estrutura com alocação dinâmica? Tranquilo? Uma dúvida valendo uma bala. Ficar devendo um tanto de bala para todo mundo. Tranquilo por enquanto? Joia. Pessoal, então, o que a gente tem que entender? A alocação estática é baseada em vetor. Eu tenho uma limitação na quantidade de elementos que eu tenho que definir antes de iniciar o meu programa. Vou colocar um limite de 10, de 100, de 1000, não importa, eu tenho um limite. A alocação dinâmica eu consigo fazer com que a minha estrutura ela cresça em tempo de execução. O que permite a gente fazer isso? Então, aqui em C, no caso, a gente faz o malloc, ele aloca o espaço, retorna o endereço de memória para a gente. Qual que é a principal vantagem? Consigo fazer com que a minha estrutura aumente ou diminua em tempo de execução. Vou começar ela como nulo. Qual que é a desvantagem? Para me percorrer, eu tenho que partir do início, ir para o próximo, 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 próximo. E esse tempo de percurso pode ser mais demorado, eu não consigo acessar um ponto específico e eu tenho esse gasto extra de memória. Por quê? Porque além do dado que eu estou armazenando, eu tenho que ter um ponteiro para o próximo. Só que isso vale a pena. Por quê? Se eu estou trabalhando com alocação estática, eu tenho que criar 1000 posições e pode ser que eu só use 10, pode ser que eu use 100. Então, quer dizer, esse gasto com essa alocação desnecessária pode ser bem maior. Joia? Pessoal, voltando aqui lá na nossa sala de aula, já vou colocar o código lá. Só lembrando, a gente tem algumas atividadezinhas aqui, né? Tem o primeiro trabalho prático aqui do Pallet, né? Que a gente colocou, ele tá para a semana que vem. Então, não deixem de fazer, só tem um colega que mandou até o momento. É bem tranquilo de fazer. Tem a monitoria amanhã com o Kleber e tem a monitoria na sexta com o Ivan. Então, pode entrar também para poder tirar dúvidas. Então, tem que ser essa semana. E a gente tem um outro trabalho prático aqui de fila com o C Sharp. Também tem uma entrega aqui, que é para o dia 24. Aí já é para outra semana, ó. Então, tem 2 semanas seguidas aí para fazer a entrega de atividade. É tranquilo de fazer, separar aí, você vai gastar em torno aí, acho que no máximo 1 hora você consegue fazer o trabalhinho. Pode fazer em dupla? Pode. Só colocar o nome ali. Pode pedir ajuda. Lógico, que não pode é copiar. Se tiver trabalho idêntico aí, não conta. Joia? Então, não deixem acumular conteúdo. A gente terminando essa parte agora de pilha e fila, com a implementação dinâmica, a gente vai ter mais um trabalho específico de pilha, mas eu vou esperar para passar ele mais para frente, mais perto da prova. Só para poder dar tempo do pessoal ir desenvolvendo. Então, não deixem as coisas acumularem. E qualquer tipo de dúvida, me chame e procure os monitores também. Joia?